Esse vai ser um vídeo sobre a minha saúde. Eu descobri recentemente que eu tenho 2 doenças raras. Na verdade, as 2 doenças até são raras, mas uma coisa ainda mais rara é ter essas 2 doenças ao mesmo tempo. E é isso aí. Olá, eu sou Pedro Alcântara e eu descobri que eu tenho esclerose múltipla. E eu já vou explicar qual é a outra doença. Eu pensei muito sobre se eu deveria fazer esse vídeo, porque teve gente que falou que eu não deveria expor isso na internet, porque as pessoas falam muitas coisas inadequadas e tudo mais. Mas eu também acredito que as pessoas podem falar coisas legais. Então, agradeço muito a preocupação de todo mundo que falou que não era ideal eu falar sobre isso na internet. E eu levei em consideração o que foi falado, mas eu também pensei que eu devo uma certa satisfação às pessoas que se importam com as coisas que eu publico, que me seguem, que me acompanham, que sabem que eu fiquei internado no começo desse ano. E eu também acho que esse vídeo pode servir de uma reflexão para vocês. Não vai ser um vídeo falando, se você tiver tal coisa e tal coisa, você pode ter as doenças que eu tenho, porque as chances de você ter essas doenças são muito baixas. E talvez você tenha essas doenças só se você encontrou esse vídeo pesquisando por conteúdo a respeito disso. Mas a história começou mais ou menos no começo desse ano, porque o meu olho direito estava fechando, né? Ele estava com a pálpebra um pouco caída. E eu quase negligenciei essa história da pálpebra. Eu marquei oftalmologista para mim, porque eu imaginei que seria algum problema no meu olho, afinal, era um problema no olho, né? Só que a minha pálpebra começou a ficar mais fechada, e aí num domingo eu decidi ir até o pronto-socorro. Se eu tivesse demorado mais 10 minutos para sair de casa, eu teria desistido. Eu tava pensando em não ir pro hospital, eu tava pensando, eu já tô com o médico marcado e tudo mais. E quando eu cheguei lá no pronto-socorro, a médica pediu um exame de tomografia, que é um exame muito rápido e muito simples até, quer dizer, simples para mim, né? Não sei pro pessoal que trabalha no hospital. E eu fiquei lá no hospital esperando, eu comi um lanche, eu pensando, poxa vida, eu podia estar almoçando em casa, mas daqui a pouco eu chego em casa e almoço. E aí eu não cheguei em casa porque a médica pegou o resultado do meu exame e contou pra mim que eu tinha 3 lesões no cérebro. Isso, obviamente, é uma coisa preocupante, mas o mais esquisito é que essas 3 lesões no cérebro não explicavam a minha pálpebra caída. Então eu fiquei internado, fazendo muitos exames. Eu fiz principalmente ressonâncias magnéticas, isso mesmo no plural. Ressonância magnética, para quem não sabe, é o exame em que a gente entra naquele grande tubo que fica fazendo um barulho muito forte e a gente não pode entrar com nada de metal, né? Porque é magnético. Esse exame costuma demorar 20 ou 30 minutos, mas no meu caso, os exames estavam demorando de 1h30 a 3 horas. Para entender exatamente essas 3 lesões e encontrar mais algum motivo para o meu olho estar se fechando. Eu fiz também o exame de líquor, que é um exame em que o médico coloca uma agulha bem no meio da coluna e extrai um líquido. Não dói para fazer, mas é bem desconfortável, é muito ruim. A sensação que a gente tem, que não é de dor, talvez seja um pouco pior do que a dor. Pelo menos no meu caso foi assim, eu senti como se minha alma estivesse sendo sugada. E é tão ruim quanto parece. E os médicos me disseram que tudo o que eu tinha de lesão no cérebro tinha muita cara de esclerose múltipla, mas que provavelmente eu tinha alguma outra doença que seria a causa do meu olho se fechando. E o olho se fechando do jeito que eu estava tendo, né, a tal da ptose palpebral, é um sintoma muito comum de miastenia, que é uma outra doença da mesma família da esclerose múltipla. Mas os médicos falaram que é muito, muito, muito improvável ter esclerose múltipla e miastenia. Então, eu fiz exames para miastenia, mas assim que confirmaram que eu tinha esclerose múltipla, os médicos, tanto os médicos do hospital quanto o médico que estava me acompanhando depois que eu saí da internação, o neurologista que estava me acompanhando, eles falaram que era muito improvável que eu tivesse também miastenia, porque a esclerose múltipla e a miastenia
são duas doenças autoimunes, ou seja, são doenças em que o sistema imunológico da pessoa ataca alguma parte do corpo da pessoa. No caso da esclerose múltipla é o sistema nervoso central e no caso da miastenia é o sistema nervoso periférico. E pelo que eu entendi mais ou menos, as doenças autoimunes elas costumam vir em duplinhas. Então, às vezes a pessoa tem uma doença autoimune e acaba desenvolvendo outra doença autoimune. Mas especificamente essa duplinha, esclerose múltipla e miastenia graves, que é o nome da doença, né? Graves, é estranho. Essa duplinha é muito rara. Então, eu estava esperando o resultado do último exame que faltava, o último exame de sangue que confirmaria se eu tinha ou não miastenia. E o meu médico já tinha até escolhido qual medicação eu usaria para tratar a minha esclerose múltipla. Só que saiu o resultado do exame e eu descobri que, de fato, eu fui premiado, eu entrei na fila aí das alterações genéticas não muito agradáveis algumas vezes e eu tenho esclerose múltipla e miastenia graves. Foi um choque para mim. Eu tentei manter a calma, mas obviamente não é muito fácil manter a calma. As pessoas ao meu redor, né, as pessoas próximas a mim, se preocuparam muito, todo mundo se preocupou, porque é bem desagradável parar para pensar que eu vou conviver para sempre com uma doença que me faz muito mal e pode me fazer muito mal, e ainda mais porque normalmente a gente não sabe muito sobre as doenças que a gente não tem, e como ninguém aqui em casa tinha tido nenhuma dessas doenças até então, a gente não sabia, a gente achava que era uma coisa muito pior do que era. E aí, quando saiu o resultado da miastenia, né, do exame que comprovou que eu tenho miastenia também, o médico teve que reformular o plano de tratamento para mim, porque aquela medicação que ele tinha escolhido provavelmente ia ajudar em relação à esclerose múltipla, mas não ia ajudar muito em relação à miastenia. E aí ele escolheu uma outra medicação chamada rituximab, que eu vou fazer uso contínuo até, sei lá, eu não sei até quando, acho que até ela parar de fazer efeito. Nenhuma dessas duas doenças tem cura. E não confundam esclerose múltipla com esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença muito, muito mais grave. Então não tenho isso. Algumas pessoas que eu conheço ficaram sabendo que eu estava internado e rolou um telefone sem fio e teve gente achando que eu estava com essa doença. Não é o caso, podem ficar tranquilos em relação a isso. Foi tudo muito estranho, porque eu penso que em todas as coisas que eu quero e pretendo fazer ao longo da minha vida, todas as ideias que eu tenho, tudo, né, todas as coisas que todo mundo sabe que podem acontecer, ou que todo mundo quer que aconteçam. E agora eu penso em todas essas coisas levando em consideração que eu tenho duas doenças que não são tão simples assim. Por outro lado, elas são perfeitamente tratáveis. Eu tive sorte de descobrir que eu tenho essas doenças relativamente cedo, né? Tem gente que descobre quando já tem problemas muito mais sérios, muito mais graves. Eu descobri muito rápido. Caso vocês queiram saber que tipo de problema essas doenças já me causaram, eu descobri que alguns espasmos que eu tenho e que aumentaram um pouco nos últimos tempos são causados pela esclerose múltipla. Eu descobri que um problema que eu tenho no meu olho esquerdo, um problema de visão, que eu achava que era só um grau mal ajustado do óculos, na verdade é causado por uma das lesões no cérebro, e óculos nenhum vai resolver isso. E a esclerose também causa uma coisa que o pessoal costuma chamar de névoa mental, que é quando a cabeça não funciona direito, a gente se distrai, mas não parece ser uma distração normal e comum, como quando a gente está prestando atenção em alguma coisa e a gente se distrai com alguma coisa passando, ou lembra de alguma coisa que não tem nada a ver com aquele assunto e a gente se distrai. Não é esse tipo de distração. Parece que minha cabeça está mudando de canal e às vezes eu perco totalmente a noção do que está acontecendo. E a miastenia, que é um pouco mais simples, eu acho, do que a esclerose múltipla, estava me causando muita fraqueza e muita fadiga, um cansaço assim inexplicável. Num dos dias que eu estava internado, por exemplo, por conta da miastenia, eu não estava conseguindo me mexer para
tomar o café da manhã, não estava conseguindo cortar o pão para passar manteiga nele. E aí eu comecei meu tratamento há alguns dias, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu já tomei a primeira dose na medicação. Tive que ficar 6 horas no centro de infusão, que é um espaço que eu não sabia nem que existia, e agora eu sei. Centro de infusão, para quem não sabe, é um ambiente onde as pessoas recebem medicação na veia. Pode ser, por exemplo, pessoas que têm doenças autoimunes, como as que eu tenho, ou alguma outra doença, como artrite, artrose. Também é um lugar onde os pacientes com câncer fazem quimioterapia. Existem centros de infusão que ficam em hospitais e existem centros de infusão que ficam em outros lugares, ficam separados, assim, como se fosse tipo uma clínica, só para você ir lá tomar remédio. E eu fui num desses centros de infusão, fiquei lá num ambiente, assim, tipo um corredor gigante com várias baias separadas. Muito confortável o lugar. E aí tem médico que te atende, vê se você está em condições de tomar a medicação, e tem equipe de enfermagem que ajuda ali na aplicação do remédio. A minha aplicação demorou 6 horas e eu me senti muito bem no dia seguinte já. E eu tô entendendo ainda como funciona esse tratamento, mas o tratamento ele corta os sintomas da miastenia. A situação que eu passei no hospital de não conseguir me mexer para tomar o café da manhã provavelmente não vai se repetir enquanto eu mantiver o tratamento, enquanto o tratamento funcionar, e esse é o plano, né? Continuar me tratando e o tratamento funcionar. E as coisas causadas pela esclerose múltipla, que é como, por exemplo, o meu problema na visão, essas coisas não vão melhorar tão cedo. Se elas melhorarem, vai ser daqui a alguns anos, mas o objetivo do tratamento é impedir que essas coisas piorem, que eu tenha mais lesões e que essas lesões sejam mais agressivas. A lição que eu aprendi com toda essa situação, que é a reflexão que eu gostaria de trazer para você, que provavelmente não tem essas duas doenças, não tem nenhuma dessas duas doenças, estou torcendo para que você não tenha. E caso você tenha uma delas, dificilmente você vai ter a outra, mas o que você pode aprender com essa lição é que o corpo dá sinais, e esses sinais não existem à toa, e que você deve investigar sempre. Se você tem um plano de saúde, use o plano de saúde, porque você paga por um serviço e ele está lá para ser usado. Se você não tem plano de saúde, aproveite que a gente tem saúde pública para se cuidar. O sistema de saúde pública do Brasil, ele tem vários problemas, mas ele também tem muitas qualidades. E um dos principais problemas é que ele é muito lotado, então a fila é sempre grande. E aí você pensa, não vou marcar porque eu vou ter que esperar muito para fazer a consulta. Bom, se você não marcar, você vai ter que esperar mais ainda e talvez seja tarde demais. Então, vai se cuidar, vai ver se está tudo bem com você. E sempre que você tiver oportunidade, sempre que você estiver numa posição de requisitar algo nesse sentido, exija que você, a sua família, a sua comunidade ali, a sua cidade, tenha acesso a serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, de qualidade, porque isso é muito importante para todo mundo. Eu ainda sinto muito medo do que pode acontecer no futuro, mas a medicina avançou muito, então eu descobri que os problemas que eu tenho, apesar de serem muito sérios, muito preocupantes, eles têm tratamento. E eu tô torcendo para dar tudo certo. E até onde eu sei, não vai ser fácil, mas eu vou sobreviver. E isso não é um aviso, é uma ameaça.